Esta é a segunda aula do minicurso sobre o livro Expiação, de Eleanor Stamp, publicado na série Filosofia e Fé Cristã, da editora Ultimato. Na primeira videoaula, nós tratamos de algumas impressões gerais para nos introduzirmos na obra, e nesta segunda, vamos apresentar um panorama da vida e da obra, sobretudo da obra, dessa autora, Eleanor Stamp. Algumas facetas que podem ser consideradas elucidativas para aquilo que este livro, em particular, Expiação, traz de inovador, ou mesmo quando de não com a pretensão de inovar, traz de esclarecedor para a discussão sobre este tema teológico, sobre esta doutrina específica. Nosso itinerário nesta aula vai se dar em 3 etapas. Primeiro, resumindo a trajetória acadêmico-pessoal, sobretudo acadêmica, de Stamp. Em segundo lugar, rascunhando alguns elementos de sua teologia filosófica. E, por fim, destacando neles alguns temas católicos e, antes de tudo, tomistas na obra dessa autora. Eleanor Stamp é uma filósofa católico-romana e conhecida na academia filosófica, sobretudo como uma intérprete contemporânea de Tomás de Aquino. Em termos acadêmico-pessoais, na continuidade desse minicurso, vai ficar claro porque tem lá a sua importância a gente saber que Stamp tem origens alemãs. Ela nasceu na cidade de Frankfurt, na Alemanha, em 1947, filha de mãe alemã e de um pai estadunidense, participante do exército dos aliados na Segunda Guerra Mundial, por isso presente na Alemanha nos anos 1940. Como eu disse, Stamp nasceu em 47, portanto, apenas 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. E esteve em outros momentos da sua vida, como ainda teremos ocasião de lembrar, nessa cidade. Por ora, que dessas ocasiões o que já importa destacar é que ela esteve, por exemplo, justamente como acadêmica, como professora convidada ao longo dos anos 2000, por exemplo, por 3 vezes Stamp foi professora visitante na Universidade de Goethe, em Frankfurt, na Alemanha. E isso já nos encaminha para o que é de maior interesse para nós neste minicurso, que é a sua trajetória acadêmica propriamente dita. Tanto essa informação das origens alemãs da autora, como um ou outro traço do seu percurso intelectual, foram tornados públicos por ela na Dewey Lecture, que ela pronunciou no ano passado, em 2023, na sua própria universidade atual e já de há muito tempo, que é St. Louis. E entre essas informações de caráter mais pessoal está o fato de que o primeiro interesse universitário de Stamp e o curso que ela cogitou fazer quando entrou na universidade foi de neurobiologia, movida, e nisso desempenhou papel, inclusive o tipo de cenário pós-guerra que compôs parte da sua infância em Frankfurt. Interessava a ela estudar os processos envolvidos na subjetividade, na intersubjetividade, na relação interpessoal e na capacidade humana de
lidar com situações como a do sofrimento. Não demorou, contudo, para que Stamp percebesse que o tipo de pergunta que a interessava no estudo da mente humana e do âmbito da subjetividade não seria respondido esse tipo de pergunta num curso como o de neurobiologia, mas estaria mais próximo. Trata-se aí de perguntas de natureza mais próxima à filosofia ou, quem sabe, à teologia. A graduação de Stamp, passando a sua formação propriamente dita, foi no que nós chamaríamos aqui de letras clássicas, no Brunel College, ao que se seguiu um mestrado em Harvard em Novo Testamento, em estudos bíblicos. Porém, também aí, o tipo de uso que Stamp pretendeu fazer do material bíblico, da literatura bíblica, não convergiu ao cânone dos estudos bíblicos, tal como ela o encontrou no seu período de formação na área. Não a interessava tanto proceder ao estudo crítico e de natureza filológica ou genética e mais técnica que ela encontrou nesse campo de estudos. E o que a interessava era lidar com o material da literatura bíblica como fonte relevante de reflexão, assumindo o seu conteúdo, desenvolver uma reflexão sobre ele, mais do que se dispor a discutir a própria autenticidade desse conteúdo e os caminhos que levaram à sua formatação. Bem, isso fez com que, mesmo estando já em nível de pós-graduação, de pesquisa acadêmica avançada, uma mudança de área acontecesse na formação de Stamp e ela passasse, então, para lidar justamente com uma reflexão de natureza mais filosófica e teológica, para a qual desempenhou um papel de fonte. Foi isso que a levou a estudar a filosofia medieval, os pensadores da Idade Média. Ela se mudou então para outra universidade, para Cornell, e lá fez um segundo mestrado e o doutorado, propriamente em filosofia medieval, sob a orientação de um medievalista bastante importante, um dos mais relevantes no século XX em língua inglesa, Norman Kretschmann. Essa foi a formação de base de Stamp e, atuando desde consolidada a sua formação, atuou como professora em diferentes lugares, mas é notável a durabilidade do posto que ela ocupa. Ela há mais de 30 anos, desde 1992, professora de uma mesma universidade, onde ela faz questão de permanecer, como eu mencionei, a Universidade de St. Louis, fica no estado do Missouri, uma universidade jesuíta. Ela, logo antes de ir para St. Louis, ela era professora na Universidade de Notre Dame, bastante conhecida, ainda mais do que St. Louis, mas desde que se mudou para essa outra universidade jesuíta, permanece lá.
Durante o seu percurso, em termos da, da sua produção acadêmica em sentido mais estrito, chama a atenção o fato de que os primeiros anos, e mesmo décadas da, da produção acadêmica de Stamp, estiveram concentrados, como seria de esperar, na sua área de especialização, que é o pensamento medieval, mas ainda mais precisamente no estudo da lógica medieval, que foi o tema da sua pesquisa de doutorado, e como ela conta na Dear Lecture que eu mencionei, de 2023, não por um interesse espontâneo que ela tivesse no assunto, mas por ser a demanda de pesquisa do seu orientador, que eu mencionei, Norman Kreitzman. Uma circunstância, em todo caso, cujos benefícios ela veio a reconhecer posteriormente na sua formação. Foi de grande valor que ela tenha tido esse treinamento nisso que, afinal de contas, está entre as raízes da lógica filosófica moderna e, portanto, das diretrizes para aquilo que é considerado um pensamento bem ordenado. A sua tese, defendida em 1975, foi publicada 3 anos depois. É um comentário a um tratado lógico do filósofo Boécio. E 10 anos depois, em 88, ela publicou um comentário a um outro livro de Boécio, em que, por sua vez, Boécio comenta um tratado de lógica de Cícero, o pensador da Antiguidade Tardia. E mesmo depois disso, uma terceira publicação de Stamp, em 89, foi uma coletânea de ensaios dela, produzidos nessas décadas, sobre a dialética e o lugar do pensamento dialético no desenvolvimento da lógica medieval. Portanto, as 3 primeiras obras autorais de Stamp pertencem a esse campo bastante específico do estudo da lógica medieval, e assim permanece a sua produção de livros, pelo menos, até os anos 2000, quando, em 2003, ela publica um livro que se tornou bastante citado, bastante relevante nos estudos do pensamento medieval, mas não restrito esse livro ao estudo da lógica, é o livro Aquinas, ou seja, Tomás de Aquino, um comentário abrangente à obra deste pensador-chave da escolástica cristã, portanto, da filosofia medieval. E o livro monográfico seguinte, que Stamp vai lançar, surge em 2010. Por sinal, se repararmos nessa trajetória, é o primeiro livro que não consiste em um comentário a outros autores e que corresponde às suas Gifford Lectures, esse evento bastante prestigioso em que algum acadêmico com produção relevante para a intersecção dos temas religião e filosofia, história do pensamento, são convidados para apresentar palestras sobre algum tema-chave do seu próprio pensamento, e essas palestras sempre são transformadas em livros. As Gifford Lectures de Eleanor Stamp se transformaram vários anos depois, por sinal, porque, como ela narra também, houve um longo período de maturação do material que ela apresentou naquelas lectures e de discussão sobre ele em outras universidades, em seminários acadêmicos, etc. Esse é o livro Wandering in Darkness, Vagando na Escuridão, que é
um livro citado abundantemente ao longo de Expiação como sendo seu livro-irmão. Na verdade, o projeto original de Wandering in Darkness já contemplaria uma teoria da expiação, assim como o tema geral do sofrimento humano e a análise de algumas narrativas-chave, especialmente narrativas bíblicas, para a abordagem a esses temas. Com a inviabilidade de tratar de todas essas coisas num livro só, surge primeiramente Wandering in Darkness em 2010 como um livro sobre o sofrimento, portanto sobre o problema do mal, um tema clássico na discussão teológica e análise de algumas narrativas pertinentes a isso, e posteriormente em 2018 em inglês sai Atonement, Expiação, o nosso livro lançado agora no Brasil, tema deste minicurso, como o livro em que finalmente ela oferece uma teoria da expiação e, junto a isso, faz análise de algumas narrativas pertinentes ao assunto, embora, segundo ela mesma, não tão abrangentes e essas análises, nem exaustivas como ela gostaria que fossem. Ou seja, muitas narrativas que poderiam ter sido examinadas permaneceram de fora. Mas, em todo caso, com esse esforço, com esse momento da sua produção teológica, e isso converge àquele comentário que eu mencionei no início da primeira aula, sobre vindo de um dos resenhistas de expiação que aponta o livro como a magnum opus de Stamp, e, em certo sentido, isso se confirma, inclusive pelo fato de que nessa sequência Wandering in Darkness e Expiação, é quando, fazendo uso do material de reflexão acumulado nessa sua formação sobre pensamento medieval e de forma mais ampla sobre as raízes do pensamento ocidental que ela pôde visitar com a sua formação base em letras clássicas, de posse disso, Stamp retornou àquele que foi um estopim para que ela quisesse partir para os estudos bíblicos no primeiro mestrado em Harvard, onde ela estudou o Novo Testamento, e que serviu de interesse canalizador da sua curiosidade intelectual original, que dizia respeito à intersubjetividade, à mente humana, a temas que dizem respeito à psicologia, de um modo geral, e, num sentido mais preciso, a como os seres humanos são capazes de enfrentar situações limite. Em especial, ela narra também na Dear Election de 2023, como o contato com o livro de Eclesiastes foi definidor para que ela adotasse esse caminho. E, bem, esse exercício de recorrer às narrativas para se desincumbir de tarefas filosófico-teológicas foi o que finalmente ela pôde perseguir com a atenção devida nessa sequência de livros Wandering in Darkness e Expiação. Com o benefício, e esse foi o principal tema de discussão entre as Gifford Lectures e a publicação propriamente dita de Wandering in Darkness, a discussão sobre a legitimidade do recurso à narrativa como fonte para a reflexão filosófico-teológica. Que estatuto epistemológico é esse? Que legitimidade as narrativas têm como fonte de conhecimento? Existe um interlúdio que eu não mencionei ao
apresentar esse par de livros gêmeos, que são Wandering in Darkness e Expiação. O interlúdio é a Aquinas Lecture, que Stamp proferiu e se tornou o livro The God of the Bible and the God of the Philosophers, o Deus da Bíblia e o Deus dos Filósofos, que foi publicado como livro em 2016, e é uma conferência proferida por ela em reconhecimento à sua relevância como estudiosa do pensamento tomista. E um tema, uma ocasião na qual ela pôde explorar também as especificidades do acesso aos temas da reflexão teológica por meio do material legado pela tradição religiosa, notadamente por meio das narrativas, em contraste à pura reflexão teórica. Isso está entre as diferenças, precisamente, do que tradicionalmente se chama Deus da Bíblia, em contraste ao Deus dos filósofos. Mas a própria autora do Prefácio de Expiação, e em todas as ocasiões em que vem ao caso, apresenta então como centro da sua produção e como formando uma unidade, uma sequência, Wandering in Darkness, de 2010, Expiação, de 2018, em inglês, e em 2022 a sequência se completou como uma trilogia com o livro The Image of God, The Problem of Evil and the Problem of Mourning, a imagem de Deus, o problema do mal e o problema do pesar, o problema do luto, o problema da tristeza, mas no sentido do sentimento pesaroso em que isso consiste. A gente vai ter ocasião de retornar a esse termo. E no ano passado, em 2023, uma outra coletânea de textos dela foi publicada, a coletânea Philosophical Theology and the Knowledge of Persons, Teologia Filosófica e o Conhecimento de Pessoas, uma coletânea, então, que tematiza isso que foi se tornando um traço distintivo da teologia filosófica de Eleanor Stamp, que é a ênfase nas narrativas como meio de acesso a um conhecimento que não seria obtido sem elas. É claro que, paralelamente a essa produção mais evidente de livros, outras publicações repercutiam na academia e são elas que estabelecem a reputação acadêmica de Eleanor Stamp. Há alguns livros que ela editou ou coeditou, a maioria deles sobre filosofia medieval, como seria de esperar, vários deles coeditados em parceria com Norman Kretschmann, esse importante medievalista e orientador da pesquisa em filosofia medieval que Stamp desenvolveu, mas também algumas coletâneas sobre filosofia da religião em geral, e nisso é interessante notar como, por exemplo, em 1983 ela já participou da edição de um volume sobre o tema teológico do pecado, como em 1993 participou da edição de um volume sobre a relação entre exegese bíblica e teologia filosófica, já aí concedendo ênfase, reconhecendo a importância do tema da narratividade, entre outros volumes de cuja edição ela participou, entre os quais se destaca, aliás, um deste ano, 2024, se chama Knowledge Through Narrative, Biblical Narratives and Human Flourishing,
conhecimento por meio de narrativa, as narrativas bíblicas e o florescimento humano. Além dos volumes editados por ela, há alguns em todos os quais ela participa com pelo menos algum artigo, há alguns outros artigos acadêmicos e periódicos também, vários dos quais obtiveram repercussão relevante. Um que não se pode deixar de mencionar é o artigo Eternity, Eternidade, escrito em coautoria com Norman Kretschmann, e que é resultado de uma interação curiosa entre esses dois pensadores, porque se trata de uma retratação por parte de Kretschmann a um artigo anterior dele próprio, e talvez o texto mais lido dele próprio na filosofia acadêmica, afora seu comentário na filosofia medieval, que é o artigo Omniscience and Immutability, Onisciência e Imutabilidade, em que Kretschmann argumenta que esses dois atributos divinos, tradicionalmente elencados pela teologia cristã, são logicamente incompatíveis. Stamp, como aluna dele, ofereceu uma contra-argumentação a esse artigo do seu então professor, que levou à produção desse artigo conjunto dos dois, em que, aderindo à argumentação de Stamp, que participa também como autora do texto, Kretschmann modifica a argumentação do seu conhecido texto anterior. Há outras parcerias conhecidas também, com autorias de Stamp com Kretschmann em artigos relevantes, sobre temas teológicos cruciais, normalmente temas que permanecem importantes para a reflexão teológica e que são herdados direto ou indiretamente da filosofia medieval. Então, um artigo, por exemplo, sobre a identidade entre ser e bem, tema ao qual nós vamos voltar, inclusive, e um artigo sobre a simplicidade divina. E nessa produção conjunta de Kretschmann e Stamp, sobressai o tratamento dado por eles, sobretudo precisamente nessa revisita que Kretschmann, agora junto com Stamp, faz a sua abordagem ao conceito de a atributos como o de onisciência e imutabilidade, entre outros, é o tratamento que eles dão ao conceito de onipresença, ou mais simplesmente a como é possível que Deus, sendo eterno, esteja presente a diferentes pontos do espaço e do tempo. E na interlocução desses dois autores sobre este tema é que surge a distinção entre algo ou alguém estar presente em algum lugar e algo ou alguém estar presente a alguma coisa ou alguma pessoa. Estar presente em significa estar contido, de modo que essa é uma condição apenas possível a entidades espaciais, materiais. Mas estar presente a algo ou alguém é algo possível, é algo que, para ser possível, basta que se tenha um acesso causal e de tipo cognitivo que seja imediato a outra coisa, e isso é satisfeito, segundo a argumentação de Stamp e Kretschmann, por como a teologia filosófica cristã tradicionalmente descreve o próprio Deus.
Em expiação, Stamper promove um passo relevante de complexificar essa noção de presença a algo ou alguém, acrescentando aos requisitos para que alguém esteja presente a alguma outra pessoa, a necessidade de que haja entre as duas o que ela chama de atenção compartilhada, um elemento a mais nessa contínua exploração que a autora vem fazendo do que está envolvido no campo da interação humana, da interação entre sujeitos, o campo da intersubjetividade. Vale mencionar também, e por fim, que entre os artigos de repercussão publicados por Stamper em periódicos, teve um que é bastante relevante para um outro volume da série Filosofia e Fé Cristã, que é o livro Oração de Petição, escrito por Scott Davidson, e que dedica uma ou duas sessões do capítulo a exclusivamente discutir esse artigo de Stamper, que é considerado por muitos, inclusive por ele, o artigo fundador dessa discussão na teologia filosófica contemporânea, a discussão que alguns teólogos cristãos, em articulação com a filosofia, têm feito recentemente sobre o tema específico da legitimidade e do que está envolvido na prática religiosa da oração de petição, de orar a Deus pedindo por algo. O artigo de Stamper se chama também Petitionary Prayer, oração de petição, assim como o livro de Scott Davidson, traduzido e publicado nesta coleção. E o que é relevante para nós aqui é, sobretudo, o fato de o argumento de Stamper a respeito da oração, da prática da oração, se apoiar centralmente na importância do que ela chama ali de amizade humano-divina. E o tipo de problema com que ela tem de lidar naquele artigo, para o qual a prática da oração aparece para ela como resposta, como solução, é que essa amizade, embora envolvendo polos desiguais, incomparáveis, a infinitude divina e a finitude humana, justamente tem de poder ser exercida de um modo que não cause prejuízo a um atributo que ela considera definidor da especificidade humana, a saber, a sua liberdade, a saber, o exercício livre da vontade humana. Como seria possível que, de maneira livre, entes finitos estejam numa relação de amizade com a própria infinitude em que Deus consiste. Este é o ponto em que intervém, segundo ela, uma prática religiosa como a prática da oração, e isso, e o fato de ser essa a sua abordagem, reforça para nós a centralidade do tema da liberdade, por um lado, e do exercício humano da vontade, como sendo característico da condição humana, da especificidade humana, e isso estando subsumido, abarcado pela incessante relação e interação entre Criador e criatura, entre infinito e finito, entre Deus e humanidade, cuja viabilidade é precisamente o que a doutrina da expiação quer garantir, quer assegurar. Traçado esse percurso, nós ficamos, portanto, em posição de
manejar alguns, por mais que pouco, ainda que poucos, elementos de qual seria a teologia filosófica de Eleanor Stamp. Ou seja, de que modo ela mobiliza as ferramentas da reflexão filosófica e da tradição filosófica para lidar com os desafios teóricos, conceituais da tradição teológica, especificamente da teologia cristã. Como nós vimos enfatizando, um dado central para a teologia filosófica de nossa autora é o caráter pessoal, irredutivelmente pessoal, da realidade tal como nós a experimentamos e o papel que as narrativas têm em acessarmos e tornarmos acessível essa realidade. Não por acaso, uma publicação já anunciada de Stamp, que eu não mencionei como aquelas que já saíram, mas que está anunciada para 2025, é o livro chamado Grains of Wheat, Grãos de Trigo, em tradução direta, que é um compilado das principais narrativas bíblicas que são examinadas por ela na sua trilogia principal, ou seja, em Wonder and in Darkness, Expiação e The Image of God. São 7 narrativas bíblicas principais, examinadas ao longo desses 3 livros, e tal é a importância por si mesmas que essas narrativas e a análise delas têm para a autora, que uma versão fragmentada desses livros, e que reúne num único volume as narrativas que estão dispersas entre eles, está para ser publicado. Esse dado da teologia filosófica de Stamp tem relevância também em face da recepção e do debate suscitado pelo nosso livro, Expiação, porque tem sido uma objeção recorrente à argumentação de Stamp sobre a expiação, o fato de ela fundamentar a sua descrição da relação divina-humana em termos de uma amizade, ou quando não, em termos refletida, tomando como imagem, tomando como protótipo a relação interpessoal humana e a relação que acontece no caso humano entre amigos, entre pessoas com vínculos de afeto, de proximidade, de compartilhamento da vida. Na argumentação de William Lane Craig, por exemplo, para continuar com o crítico que veio ao caso mencionar já desde a primeira aula, mais do que como uma parte privada numa relação entre duas pessoas, o que seria importante é considerar a Deus na relação a qual a doutrina da expiação tem algo a dizer, considerá-lo como juiz e governante do universo, não redutível a uma parte privada de uma relação interpessoal. Essa mesma crítica foi repetida por outros leitores do livro Expiação, também no Journal of Theological Studies, a resenha do E. Alexander Grant enfatiza o mesmo ponto, e um ponto, além do que, remontável às próprias raízes da teorização protestante moderna, de um modo mais amplo, sobre a expiação, como Craig cita, um teórico importante para isso, Hugo Grossio, o teórico do direito, filósofo
dos inícios da modernidade e também um teólogo de orientação protestante, e que enfatizava, quanto ao tema da expiação, o estatuto de legislador que Deus desempenha face ao universo. É importante levar em conta essa objeção, porque, de fato, o caráter público e universal e irredutível, não particularizável da ação que Deus desempenha em relação ao estado em que vive a humanidade, é de pertinência óbvia e de necessidade reconhecida pela reflexão teológica de um modo geral, mesmo se para fora do campo da discussão sobre a expiação e de inclinações específicas de como interpretar essa doutrina. Por exemplo, um teólogo que visitamos na primeira aula, justamente como um sistematizador alternativo das possíveis teorias da expiação, o Paul Tillich enfatiza um ponto semelhante quando ele diz que Deus representa a ordem do ser, que é violada pela separação de Deus. Seu perdão não é um assunto privado. Ou, para recorrermos a um autor bastante diferente e mesmo oposto, católico como Stamp, contemporâneo a nós, pertencente à discussão teológica hoje em curso, John Milbank, que em sua obra mais conhecida, Theology and Social Theory, Teologia e Teoria Social, em uma sessão faz uma espécie de esforço de passar em revista aquilo que o pensamento contemporâneo, especialmente na teoria social, tem a dizer, que seja equivalente ao que tradicionalmente a teologia cristã chamou de teoria da expiação. E algo de que nem sempre a teoria social pode dar conta, no equivalente secularizado que ela fornece a isso, mas que a teologia cristã desde sempre pode dar conta, é o fato, nos termos dele, de que um real aperfeiçoamento do caráter não pode ser algo reservado a uma interioridade inviolável, pois nesse caso nem sequer haveria razão para que falássemos dele. Então, a pertinência ilimitada daquilo que é feito por Deus na relação com os seres humanos tem de estar prevista, contemplada na teoria da expiação que se sustente, e isso parece caminhar em sentido contrário ao uso da metáfora da amizade e da intersubjetividade humana para lidar com a relação entre Deus e os seres humanos. Mas o ponto que é relevante do ponto de vista de uma apreciação da pertinência do livro de Stamp é que o que o emprego das categorias da intersubjetividade tem a fazer na abordagem que a nossa autora promove, não implica a redução do lugar divino ao papel de uma parte privada na relação com os seres humanos, mas antes significa levar em conta para essa relação e para
toda a cadeia de implicações que ela tem para a vida humana como um todo, o mesmo leque de complexidades que está fundado no simples fato de a realidade humana ser eminentemente intersubjetiva. Ou seja, o que desde o princípio está assumido como legitimador dessa abordagem de Stamp é uma inversão na ordem das coisas, é a consciência do fato de que a realidade humana é eminentemente intersubjetiva, porque a realidade como tal é eminentemente dependente de uma relação com o que a fundamenta desde antes dela mesma, seja da sua relação com um outro em relação a ela, a sua relação com o Criador, a sua relação com Deus. Na medida em que seja possível, e no curso desse desbravamento que estamos fazendo pelo livro de Stamp, acho que ficará patenteado que é possível tratar em termos de uma relação, a interação divino-humana, sem supor que Deus é redutível a uma parte privada de uma relação, na medida em que isso é possível, e na medida em que isso reforça, pelo contrário, a anterioridade e a irredutibilidade que a natureza divina tem para fazer com que a realidade criada seja como é, a abordagem que, nos termos de Craig, quer garantir um irredutível domínio de Deus sobre a relação com as suas criaturas, em termos de um legislador e de um governante do universo, esta sim é que reduz, é que implica a absolutização de uma simples metáfora. Essa sim implica reduzir a ação de Deus na interação com aquilo que ele criou a um grupo, a um tipo de intenções e de atividades que estão limitadas para nós por aquilo que nós conhecemos como estando dado na história das relações, na história que é familiar para nós das relações de humanos com humanos, nas relações entre os povos e no interior dos povos. Ou seja, é reduzir aí sim o lugar ocupado, o papel desempenhado por Deus face à criação, aquilo que só pode ser um papel finito e um papel criado, a saber, o papel socialmente estabelecido e comunitariamente criado, ficcionalizado, que é o papel de um legislador, o papel de um operador da lei, de um operador do direito. Na medida em que uma teoria da expiação dependa de fixar para Deus este papel específico, tudo que houver de direcionado a pessoas específicas na ação expiatória divina, na atribuição,
no oferecimento de perdão por parte de Deus, etc., estará reduzido à natureza de uma ação, de uma transação, de uma negociação, por mais desigual que seja, entre duas partes, numa forma de interação que, portanto, está sedimentada, precodificada por um estatuto específico, por uma forma de interação social específica, que é a forma da lei, a forma legal, a forma jurídica. Ao contrário disso, o que, por meio contraintuitivamente da metáfora da amizade humano-divina, Stamp está querendo enfatizar e se mostra capaz de enfatizar, é o fato de que a misericórdia divina, a ação expiatória proporcionada por Deus, o oferecimento divino de perdão, se precede e independe de quaisquer pré-formatações surgidas da experiência finita humana. A misericórdia divina, o Deus como puro oferecimento de perdão, é a realidade anterior a quaisquer outras realidades finitas, a quaisquer convenções e experiências vivenciadas no âmbito humano. Deus como pura misericórdia e puro oferecimento de perdão é, isso sim, a descrição que consegue, em vez de reduzi-lo a uma parte privada de uma relação entre dois, fazer jus àquilo que ele é, aquilo que a teologia é capaz de descrever como sendo o que ele é na condição de própria ordem do ser, como assim chamou Paul Tillich, e como o tipo de fonte e origem da experiência humana que jamais é redutível a uma interioridade inviolável, como destacou John Milner. Essa incursão permite que a gente perceba a aplicabilidade que a ênfase própria da obra de Stamp ao conhecimento pessoal e ao papel das narrativas tem para o tema da expiação, que é o assunto deste livro. Mas cumpre notar também que um tema dominante, talvez o tema dominante na obra dessa autora, e como vimos que ela tentou tratar em conjunto com o tema da expiação, dando origem à sequência de livros Wandering in Darkness e Expiação, é o tema do problema do mal, o problema do sofrimento e, mais amplamente, o problema do mal. Desde o começo da produção de Stamp, desde a década de 80 até atualmente, na década de 2020, diferentes artigos, especialmente uma vasta produção, tem se concentrado no tema do problema do mal, e desde cedo, em alguns momentos, já o articulando ao tema da expiação e ou ao tema do conhecimento pessoal e do papel das narrativas. Já nos anos 1980, há artigos que abordam o problema do mal, avaliando simultaneamente desde o ponto de vista da ética tomista e de algumas intuições trazidas
pela Divina Comédia de Dante, por exemplo, ou abordagens ao tema da expiação em conjunto a tema da expiação ou em conjunto a subtópicos do problema do mal, a partir do ponto de vista de Tomás de Aquino, ou textos sobre comentários de autores clássicos a narrativas clássicas, então um texto sobre o comentário de Tomás de Aquino à história do livro de Jó, por exemplo, um artigo importante do ano 2000 e que foi um texto dela que circulou em português, porque foi traduzido na Revista Portuguesa de Filosofia de Portugal, o artigo Second Person Accounts and the Problem of Evil, abordagens em segunda pessoa e o problema do mal, em que já o papel desse conhecimento interpessoal é colocado no centro e é tido como chave para a abordagem ao problema do mal. E mais tardiamente, alguma parte dessa produção problematizando e encarando a dificuldade que está envolvida na própria iniciativa, na própria ambição de fazer das narrativas uma fonte legítima de conhecimento para temas filosóficos teológicos, e isso como parte de um empreendimento que que é de tipo analítico, que pertence ao campo da filosofia analítica, tradicionalmente orientado a desmembrar cada um dos problemas de que trata nos seus componentes lógicos mais básicos, num tipo de operação intelectual, portanto, que vai num sentido bastante distinto daquele conhecimento intuitivo e sintetizador, unificador, condensador que as narrativas operam, por contraste ao de um raciocínio de tipo analítico. Em todo caso, o engajamento com esses problemas e com esses temas fez com que cada vez mais o que a nossa autora tinha a dizer, tanto sobre a expiação como sobre o problema do mal, fosse aparecendo na interação que ela promove com os seus próprios pares da teologia filosófica e da filosofia da religião analíticas. A ponto, inclusive, de esse ter sido o tema de alguns momentos de interlocução que ela teve com nomes relevantes desse círculo de autores, por exemplo, participando de um volume sobre o pensamento de Alvin Plantinga em 2012, Stamp participou com um capítulo que se chama A Natureza da Expiação, The Nature of the Atonement, ou comentários, mais de um comentário foi oferecido por ela ao que foi escrito por Richard Swinburne sobre a doutrina da expiação, ele que é um filósofo da religião de grande relevância e autor também ele de um livro sobre a doutrina da expiação, mesmo num volume em homenagem a William Wollstone, o capítulo assinado por Stamp diz respeito à expiação e ao problema da vergonha como um componente do problema ao qual a expiação se oferece como solução, e assim por diante, e outros exemplos ainda
poderiam ser citados. Essa soma de interesses e de abordagens ganha demonstra ter uma ressonância com a sensibilidade católica, que é, afinal de contas, importante para a trajetória também da autora, que, como mencionei, é uma filósofa católico-romana, além de ter como principal objeto de investigação acadêmica o pensamento de Tomás de Aquino. Então, no interior desse conjunto de temas, alguns tópicos de especial pertinência à sensibilidade católica parecem se destacar, e de um modo bastante produtivo para a reflexão filosófico-teológica dos leitores e autores cristãos de um modo geral. Em Expiação, no livro que nos concerne aqui, o catolicismo romano distante aparece, por exemplo, e esse é um traço comum ao cristianismo latino ou ocidental, de um modo geral, é um traço predominante também nas subtradições do protestantismo, mas que marca originariamente uma diferença entre o catolicismo ocidental e o catolicismo ortodoxo oriental, é a fidelidade que ela tem a uma cristologia calcedoniana, uma formulação da doutrina de Cristo, segundo a qual Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Uma formulação rejeitada tradicionalmente pela teologia católica ortodoxa oriental, mas por isso mesmo um traço distintivo do cristianismo e, portanto, também do catolicismo latino-ocidental, e que a autora assume como, para efeitos da sua discussão, como um ponto pacífico, uma premissa simplesmente a ser assumida. De uma maneira mais epidérmica e sugestiva, algo do imaginário católico parece ser evocado quando Stamp, no último capítulo do livro, denomina a sua teoria de interpretação mariana da doutrina da expiação. Segundo ela mesma enfatiza, esse nome quer fazer alusão às várias Marias que aparecem nos relatos que os evangelhos dispõem nas proximidades do evento da crucificação. Maria, mãe de Jesus, é obviamente uma personagem central para isso, mas além dela há o caso, por exemplo, de Maria Madalena e principalmente de Maria de Betânia, Maria, irmã de Marta e Lázaro, e que, somados os textos em que Stamp oferece comentários a essas narrativas bíblicas, parece ser a personagem privilegiada por ela, especialmente por nela estarem conjugadas a proximidade
do evento em que está condensada a obra expiatória de Cristo, a saber, a crucificação. Maria de Betânia é aquela que, pouco antes da crucificação, unge os pés de Jesus, e ao fazer isso, lava os pés de Jesus, e ao fazer isso, Jesus dá a entender que ela, mesmo sem saber, o estava ungindo para a realização da missão que o aguardava. Isso em conjugação ao fato de ela ser personagem importante numa cena inescapável para a discussão sobre o problema do sofrimento humano, uma cena em que, curiosamente, o próprio Jesus é apresentado como tendo chorado a cena da morte do irmão de Maria, Lázaro, e ela como sendo uma das pessoas enlutadas por aquela perda, participantes de um luto do qual Jesus também quis fazer parte, e no qual ele interveio, apresenta o relato dos evangelhos de maneira miraculosa, mas em todo caso como um exemplo de sofrimento humano em que ela participou na companhia do próprio Cristo, e sendo que momentos depois ela novamente estaria na companhia do sofrimento, sem saber, na companhia do sofrimento que aguardava de maneira específica e intransferível, aguardava o próprio Cristo, ou seja, a sua crucificação. Em todo caso, o que se não é pela alusão a Maria, mãe de Jesus, que algo da sensibilidade católica aparece nessa denominação, interpretação mariana, é sim pela ênfase na importância do sofrimento e no valor construtivo que o sofrimento desempenha na experiência humana, um dado fundamental tanto para a teodiceia, por assim dizer, como para a teoria da expiação apresentadas por Stamp, como nós teremos a oportunidade de voltar a ver. E esse fator, esse papel construtivo desempenhado pelo sofrimento vem acompanhado na experiência cristã, e isso é tema, a relação entre essas duas coisas é tema de um capítulo inteiro no livro Expiação, na vivência litúrgica da Eucaristia. A dupla Eucaristia e sofrimento é o que torna possível a perseverança naquilo que a expiação, que a obra expiatória de Cristo realiza, segundo a argumentação deste livro de Stamp. E essa centralidade da liturgia eucarística para a vida cristã, o papel que a participação do corpo e no sangue de Cristo tem para a constituição da vida da igreja coletivamente e de cada cristão individualmente, reflete algo do que tem de mais belo e poderoso na sensibilidade católica, e que deve ser e é compartilhada por todas as mais conscientes e consequentes formulações da doutrina cristã nas suas
mais variadas vertentes. Ou seja, tudo que tem de mais caracteristicamente e belamente católico na exposição feita por Stamp neste livro e nos seus trabalhos em geral, ressoa naquela catolicidade que deve ser e que é buscada por todo o pensamento cristão, e não só no sentido institucional estrito pela Igreja Católica Romana, que em todo caso desempenha historicamente esse papel construtivo e relevante de tornar visível essa forma, essa versão, esse tipo de sensibilidade cristã, esse tipo de experiência do Evangelho cristão. Tudo isso no pensamento de Stamp está em consonância ao seu percurso acadêmico que a gente traçou nessa aula, encontra certa convergência naquele que é talvez o ponto de maior repercussão do seu trabalho como intérprete de Tomás, que é a faceta mais conhecida da sua atuação acadêmica, que é a ênfase dada por ela do que há de não aristotélico na ética tomista. A ênfase dada por ela ao fato de que, para Tomás, o amor é obrigatório a todas as demais virtudes. Sem amor, nada do que a ética grega antiga considera virtude é propriamente virtude. E isso porque nunca é como um autocultivo, como um cultivo individual e autorreferente de alguma qualidade que uma prática ética pode se habilitar, se qualificar, mas é sempre na interação, no cultivo da relação com os outros, porque, como vimos no começo, e em resposta à objeção de que a ênfase na intersubjetividade pode ser uma redução da infinitude divina, na verdade, o que está dado e assumido desde sempre para Stamp, e pelo tipo de tomismo que ela quer levar adiante, é que no fundamento da realidade, antes de qualquer atributo que uma entidade finita possa ter, mesmo as virtudes que os seres humanos possam ter, o que há é uma relação entre Criador e criatura, o que há é o caráter de relacionalidade e de sustentação por meio do amor, da qual a criação, o todo da realidade, depende. Toda a ética de Tomás e a ética da própria Stamp, segundo ela quer, e veremos que ela promove, está assentado sobre a basicalidade, a primariedade, a irredutibilidade do amor, que é Deus, como fonte, origem e finalidade da própria criação. Como pílulas finais para que arrematem esse nosso apanhado do percurso acadêmico e breve, por umas breves considerações também pessoal de Eleanor Stamp, fiquemos com duas citações do livro Expiação. Na página 430 está dito
todas as coisas que em seu caráter imediato são uma aflição para alguém e que podem levar alguém para mais longe de Deus, todas as coisas, inclusive o pecado, podem servir como meio de levar alguém para mais perto de Deus, desde que essa pessoa não volte a rejeitar por completo a graça e o amor divinos. Aqui a ideia de que o amor, de que Deus como amor, sendo aquilo que mantém a criação inteira, aquilo que sustenta o mundo, sendo essa a natureza, o dado mais eminente da natureza do Criador do mundo, não há nada, não há nenhuma negatividade que possa comprometer essa positividade que sustenta o mundo, que cria e sustenta o mundo. Tudo que macula essa relação, todas as coisas que são distúrbios em como o mundo deveria ser, todos os sofrimentos, todos os erros, todos os males, todos os pecados, mesmo isso está subsumido pelo fato de a realidade depender e se apoiar e estar contida numa relação, numa interação que o Criador tem com ela, numa relação cuja natureza é de amor, amor esse que está permanentemente disponível para aqueles a quem Deus criou, de modo que a realização da obra expiatória, a possibilidade de uma reunião entre Deus e a humanidade pecaminosa está sempre disponível, é sempre possível, não é em Deus que se poderá encontrar algum impedimento, algum dificultador para que essa união se efetive. Esse é o traço definidor, como vimos na primeira aula, de uma abordagem de tipo tomista, por oposição a uma abordagem de tipo anselmiano, a doutrina da expiação. E esse fundamento ontológico, esse fundamento que diz respeito a como as coisas são, segundo o entendimento teológico cristão, tem a sua consequência ética, prática, relacional, direta, embora a relação divino-humana não reduza, não faça de Deus redutível a uma parte privada dessa relação, o fato de a relação divino-humana ser o fundamento da realidade como um todo faz com que as relações que se dão, estas sim, entre, por assim dizer, partes privadas, entre pessoas específicas, entre entes finitos, seja dependente e esteja destinada a refletir, a fazer jus ao fato, a essa primariedade do amor, ao fato de que tudo está sustentado numa relação amorosa com Deus e de que não há mácula nessa relação que possa vencer, que possa tornar defasada essa oferta permanente de amor em que Deus consiste diante da sua criação. O amor que é Deus em operação para com a sua criação está sempre na dianteira, é sempre anterior, é sempre fundante em relação ao que mais se passa no interior da finitude. E quanto mais se
cultiva este dado que é fundante da realidade, mais ele se reafirma e se espalha, em vez de que algum déficit nesse cultivo, algum erro, algum pecado possa comprometer a universalidade, a anterioridade, a absolutidade da realidade do amor divino. Em termos práticos, em termos éticos, diz o livro, o amor cresce como resultado de ser aceito e compartilhado. Um pouco mais de reflexão sobre o que caracteriza o tomismo de Stamp, cujo percurso nós acompanhamos nessa aula, face a essas alternativas teóricas, Anselmo entre elas, vai ser o tema da próxima videoaula deste minicurso, a terceira aula, que vamos tratar de o Tomás de Stamp ante alguns de seus rivais, os casos de Anselmo e Mestre Eckhart. A gente se vê na próxima, a terceira videoaula do minicurso. Até lá!